uma dúvida, por favor. Como, então, para mim o feminismo nada mais é do que a busca pela equanimidade de direitos. Como, então, no mundo em que acha que o feminismo é nocivo, porque eu também acredito que muita gente acha que o feminismo é algo equivocado, no sentido de que, basicamente, é mulher que deixa o sovaco crescer ou queima sutiã, porque tudo é cercado de estereótipos nesse país. Como se luta pela equanimidade de direitos no mundo sem feminismo? Tá, primeiro a gente teria que discutir sobre a validade dessa igualdade de direitos para desiguais. Por exemplo, você disse que o feminismo luta pela igualdade. Equanimidade. Equanimidade. Cadê a equanimidade, por exemplo, na questão do direito ao voto? O cidadão masculino, o cidadão homem no Brasil, junto com o direito ao voto, ele conquistou também o dever de servir o exército. A mulher, por exemplo, quando ganhou o direito ao voto, não ganhou o dever de servir ao exército. Aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos, um exemplo muito bom. As mulheres podem servir ao exército. Mas elas não são obrigadas. Você, por exemplo, se vier passar um concurso, você tem que apresentar um certificado de reservista. Sim, mas a gente também tem que reconhecer que as sufragistas ganharam o direito ao voto muito tempo depois dos homens e um outro tempo, num outro contexto em que a obrigatoriedade já não era mais discutida para elas. Eu entendo que para algumas mulheres seja difícil ser reconhecida como sexo frágil, eu não estou aqui de maneira nenhuma para discutir o que é ser mulher, até porque não sou. Eu poderia enfim. ser acusado de mansplaining, né? Então, e não tô aqui para isso. Eu tô aqui tentando entender mesmo o seu argumento, no sentido de que como, então, se consegue direitos iguais. Você acredita, então, que a mulher tem que ser mais submissa ao homem? Não, isso é a submissão da mulher ou do homem, ela se dá, por exemplo, através do casamento, é uma escolha, é individual, né? Por exemplo, quando você casa, homem e mulher submetem-se um ao outro, é isso que eles estão falando, né? Mas isso é completamente dependente da postura pessoal da pessoa. Mas você está falando, por exemplo, sobre o direito ao voto, o exército. Como é que os americanos, você fala sobre, as mulheres conquistaram o direito ao voto muito tardiamente, e na verdade elas não conquistaram, porque os homens americanos conquistaram o direito em 10 anos de guerra violenta, sangrenta, perdendo filho, irmão, cunhado, pai, numa guerra contra o rei George da Inglaterra. Foi assim que o homem americano conquistou o voto, arriscando a própria vida e, em contrapartida, a partir do momento em que há uma república norte-americana, esses homens, todo cidadão, passa a servir ao exército. As mulheres, você veja, elas lutaram pelo direito. Como assim? Elas morreram pelo direito? Elas pegarem armas pelo direito ao voto? Como é que foi essa conquista? Mas o contexto social era outro, deputada. Na 1920, na conquista do direito ao voto, ainda existia a guerra. Em 1939 tinha a Primeira Tudo Guerra bem, Mundial. mas se você pode resolver uma questão social sem guerra, não é preferível que se resolva essas coisas no debate, no Sim, diálogo? Eu não consigo menosprezar, pessoalmente, eu não consigo menosprezar o trabalho das sufragistas, de verdade, porque acho que elas fizeram um grande avanço. E você não acha que os homens, ao terem conquistado o direito ao voto na guerra, não deveriam ter estendido o direito ao voto, ou até mesmo a obrigatoriedade ao exército às mulheres, então? Por que, então, as mulheres não ganharam esse direito? Elas não passaram a ser consideradas menores naquela época? Elas poderiam ter se engajado na luta da independência e ter ido pro exército também, elas não foram. Elas não tinham os mesmos direitos que os homens para isso na época. Como assim? Não tinha o direito de servir ao As exército? mulheres eram muito mais submissas, elas tinham que obedecer aos homens, elas ficavam confinadas em casa. A gente tá falando de 200, 300 como assim anos atrás. confinadas em casa? Uai, elas estavam Aos deveres do aos lar. deveres do lar, elas tinham que Uma ser lei mães. que as proibia de servir ao exército? Não, tipo um costume social Tipo um costume que as confinou. Daí você tem que pensar, depende, né? Numa época em que você não tem tantas profissões tão privilegiadas como a gente tem hoje, em que as profissões eram, no geral, duras ou perigosas, a mulher, na verdade, ela estava sendo poupada do serviço fora do lar e não oprimida por não participar Não, dele. calma, porque às vezes quando a mulher ia trabalhar, e isso é questão de história, isso não é mansplaining, desculpa, e eu vou encerrar isso porque eu acho que eu tô tomando o lugar de fala de outras pessoas aqui. Só pra chegar bem no cerne dessa questão. A gente sabe muito bem que nos anos 50, anos 40, se uma mulher tentasse trabalhar, ela já era mal vista na sociedade, ela já era considerada prostituta, ela não conseguia emprego. Há 200 anos, então, há mais 100 anos, isso era praticamente uma sentença de morte para a mulher. Era ser relegada a ser uma marginal eterna na sociedade. E eu não estou aqui falando isso para dizer que a mulher era um ser menor, porque eu sou muito partidário da equanimidade de direitos. Mesmo reconhecendo que todos somos diferentes. Eu diferente de você e vice-versa. Ninguém está no mundo para ser igual, mas para ter os mesmos direitos. Nesse caso, as mulheres não tinham direito a outro trabalho e ficavam confinadas ao lar muito por opressão social, sim. Elas sofreriam muito, elas seriam marginalizadas e seriam obrigadas a fazer trabalhos que não necessariamente quereriam, não? Ou você discorda de mim nisso? Eu acho que você tá trazendo para o debate aqui duas das principais falácias feministas. A primeira, que é a da conquista do direito ao voto, e a segunda, conquista do direito de trabalhar. Já que você falou em história,
Eu preciso concluir o meu pensamento sobre o direito ao voto. As mulheres, a própria Simone de Beauvoir, que foi citada aqui, ela disse que as mulheres não conseguiram absolutamente nada. Ela escreveu isso em 1960, com a sua agitação simbólica. O que é as manifestações das mulheres com cartazes? Isso é uma agitação simbólica. A Simone declarou, as mulheres não conseguiram nada com sua agitação simbólica. Tudo que conquistaram foi concessão masculina. Então você disse assim, os homens não poderiam ter dado voto? Poderiam, mas aí seria uma concessão. Então você está querendo obrigar um sexo a conceder algo ao outro. E foi isso que realmente aconteceu. Quem defendeu, apresentou as propostas de direito ao voto da mulher, por exemplo, não foram as feministas, foi um republicano, um deputado, um parlamentar republicano, ou seja, um parlamentar conservador. Em 1920 o voto passou a valer e você veja, as mulheres Não há podiam votar. problema nisso. Não,